Olá, boa noite. Nós somos o grupo aqui de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Eu sou Eric Freitas, estou aqui para, juntamente com o nosso grupo, fazer essa apresentação. Boa noite, eu sou o Próximo aí. Gustavo, aluno da Uniredentor do Polo de Itaperuna, com matrícula 304150, e hoje nós falaremos um pouco aí um tema abordado pelo Eric, que é engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Boa noite, eu me chamo Renato Robaina, aluno da Uniredentor do Polo de Campos, no 8º período da Engenharia Mecânica, cujo tema os colegas aí já abordaram. Boa noite, sou Vicente, Engenharia Mecânica, Polo Itaperuna. Vamos abordar aí tudo que os amigos já falaram anteriormente e aplicações de fórmulas também. Então, o tema nosso, como foi dito, é de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, e para isso a gente vai abordar um pouco sobre engrenagens. Engrenagens são usadas para transmitir torque e velocidade angular em diversas aplicações. Existem várias opções de engrenagem de acordo com o uso de qual ela se destina. A maneira mais fácil de transmitir a rotação motora de um eixo a outro através de dois cilindros, conforme nós veremos mais para frente na figura 1. Elas podem se tocar tanto internamente como externamente. Se existe atrito suficiente entre os dois cilindros, o mecanismo vai funcionar muito bem. Mas a partir do momento que o torque transferido for maior que o atrito, ocorrerá deslizamento. Está aí, né, essa figura 1, mostrando a transmissão de rotações entre o contato direto dos dois cilindros. E com o objetivo de se aumentar o atrito entre os dois cilindros, faz-se necessária a utilização de dentes que possibilitam a transmissão mais eficiente e com maior torque. Nasce assim a engrenagem. Todo o estudo da engrenagem estará concentrado em seus dentes, iguais a uma mesma engrenagem, relativa à sua geometria e resistência. As engrenagens, como um elemento de transmissão de potência, apresentam nos seguintes tipos básicos: as cilíndricas, que têm dentes retos e helicoidais; as cônicas, com dentes retos, também helicoidais, que ainda vai para helicoidais, hipoides e espiroides, e de parafuso sem fim. Para a gente, que como foi abordado, a gente vai trazer e aprofundar no tema de engrenagens cilíndricas e dentes helicoidais, né? No caso aí, engrenagens cilíndricas e dentes helicoidais são construídos com dentes que são alinhados e paralelos ao eixo. Ao invés disso, são inclinados de forma a definir um ângulo entre eixo e o seu segmento de dente. Então, abordando um pouco melhor para a gente entender sobre isso, uma vantagem desse tipo de engrenagem consiste no fato de que dentes que se engatam pouco a pouco, ao invés de toda a face ao mesmo tempo, isso gera um impacto menor, que esta estreitamente relacionada à quantidade de ruído produzido. Sendo assim, as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais têm uma operação mais silenciosa em relação aos dentes retos, por exemplo. Além disso, podemos citar que para uma engrenagem de mesma largura, as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais podem sustentar mais carga se comparadas de dente reto. Isso porque o dente da primeira é maior, em vez de que está posicionada de forma inclinada. E assim é proporcionada uma maior segurança ao lidar com forças e velocidades maiores. As engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais são utilizadas em vários segmentos na indústria, porém, sendo comum em indústrias automobilísticas, em caixas de marchas, na indústria siderúrgica, na indústria ferroviária e alimentícia também, tendo sempre uma ampla ligação com grandes cargas e velocidade. Também deve-se levar em conta que, se o ruído é o principal critério de design, se vê necessário a escolha de engrenagem helicoidal. Aqui a gente também vê a análise de velocidade de dois dentes helicoidais em contato, né? As relações de velocidade, seja o ângulo formado pelo eixo, mais ou menos o que a gente já vem falando também sobre isso. Aí alguém quiser poder dar, então, dar uma sequência aí. Dá uma voltadinha no slide anterior aí.
Aí aqui, ó, isso. Aqui faz a referência das posições dos dentes das engrenagens. Que a gente tem ó, a posição B, ele se desloca para o belinho, tudo em ângulo, melhorando assim a força transmitida de uma para outra, como o Eric disse ali, e diminuindo o ruído também, pelo fato dela ter só esse pouco contato, mas um contato mais uniforme na engrenagem. Pode passar, por favor. Então, as projeções de velocidade absoluta de dois corpos sobre a tangente comum no ponto de contato são iguais à figura 6, que é aquela figura que eu acabei de falar lá, onde AB é a tangente comum, a NN é a normal, a tangente comum AB, e VN menos V vezes o cosseno de alfa 1 é igual a V2 cosseno de alfa 2. E W1R1, cosseno de alfa 1 é igual a W2 vezes o R2 cosseno de alfa 2, que é essa fórmula embaixo dessa figura 6 aí. Pode passar, por favor. O dente da engrenagem cilíndrica helicoidal é gerado pela translação do perfil envolvente, que se move segundo a hélice em torno do eixo da engrenagem. Em cada plano normal do eixo da engrenagem, o perfil será envolvente do círculo, e como tal, será conjugado como uma engrenagem ou uma cremaleira de flanges retilíneos. Os perfis de dentes da cremaleira são, porém, deslocados, uns em relação aos outros, obtendo-os para a cremaleira. Perfis trapezoidais inclinados segundo uma reta que faz um ângulo com o eixo da roda. Então, isso quer dizer a questão lá do engrenamento, né? Que ela não é como uma engrenagem reta. Ela tem um ângulo de contato que possibilita essa melhoria de eficiência. Pode passar, por favor. Aí temos o passo, o normal e o passo frontal. E temos o diâmetro primitivo, que é PN sobre PF vezes o cosseno de alfa. Temos aí essa nota aí, que a partir da relação de velocidade, a gente pode escrever essa fórmula aí de W1 sobre W2, né? Pode passar, por favor. Aqui nós temos uma figura de um cilindro, do cilindro de engrenagem helicoidal, a base para fazer a engrenagem. Você pode ver essa questão dessa linha aí helicoidal, que é a formação da engrenagem. Aí temos as representações de raio de curvatura, do raio do cosseno aí, e temos essas fórmulas aí. Pode passar, por favor. Então, número mínimo de dentes aí, todas as considerações feitas para as engrenagens cilíndricas retas valem para as helicoidais, desde que se considere que os perfis envolventes estejam no plano frontal. Então, N milímetro igual a 2K seno ao quadrado de beta. Foi visto anteriormente que tangente de beta, F é igual a tangente de beta N, cosseno de alfa, para helicoidais, né? Sabe-se também que essas aplicações aqui, C igual a K vezes M, K, achando o K aqui, né, igual a cosseno de alfa. Passa para mim, por favor. Passa de novo. Isso. Essa última expressão vem salientar que o perfil no plano normal ao eixo, logo o perfil frontal, difere muito pouco do perfil correspondente de uma engrenagem cilíndrica reta com um ângulo de pressão βN. O número de dentes Z, a relação de transmissão para os helicoidais podemos chegar até 6:1. Essa relação de transmissão para engrenagens helicoidais pode chegar até 6:1, né? Então, o ângulo de pressão aí, o valor de βN é padronizado no ângulo de pressão, mesmo nos valores usados nas cilíndricas retas. O valor de βF
Beta-F igual a arco tangente de beta-n dividido por cosseno de alfa. Ângulo de inclinação de hélice. A prática recomendada é alfa igual a 10 a 45 graus. Entendeu? O recomendado, né? Quando o ângulo é grande, a componente axial aumenta sensivelmente. Recomenda-se que, para ângulos superiores a 25 graus, as engrenagens sejam feitas com dupla hélice, entendeu? E espinha de peixe, aquela espinha de peixe, bem conhecida aí no nosso ramo. Alguém? Posso Renato? falar? Vamos lá. Deixa eu ativar o vídeo aqui. Bom, como os colegas aí já abordaram bem, que a função dessa engrenagem, de uma engrenagem em si, nada mais é que transmitir força ou torque através de uma rotação de um eixo. E dando continuidade aí em largura de engrenagem, cujo subtópico, que é para engrenagens de caixa de marcha K igual a 7 a 14, para engrenagens de redutores silenciosos e altas velocidades K20 a 40. A figura 7 aí mostra um plano indicando todas as componentes radial, tangencial e axial no dente de uma engrenagem helicoidal. E esse plano PI contém S normal, P0, que o S é a força total agente sobre o dente, que o SF é o T, que é radial, fazendo a decomposição aí, e o S no P é tangencial e no A é axial. Aí continua fazendo a decomposição da fórmula aí em relações entre as forças, no qual vai decompondo e finaliza lá com P, que é igual a 2 vezes MT, dividido pelo diâmetro. O T é P dividido por cosseno de alfa. Aqui tem 3 ali, né, Eric? O P, o T e o A. Sim. O T é que eu pulei, eu fui do final, mas desculpa aí. O T é P sobre o cosseno de alfa vezes a tangente de beta por N, e o A lá é o P vezes a tangente do alfa. O P eu já disse anteriormente que é 2 vezes MT dividido pelo diâmetro. Comprimentos de dentes em contato simultaneamente. Vimos nas engrenagens helicoidais, sendo os dentes deslocados uns em relação aos outros, o engranamento é gradual e não periódico. Logo, temos sempre mais de um par de dente em contato. Se o fator do recobrimento for 2, teremos o caso da figura abaixo. A figura 8 aí, que é o número de dentes em contato com o fator de recobrimento, onde M1 e M2 é o comprimento da linha de engranamento, o N1 e N2 é o comprimento do arco de ação, e nesse caso impomos que o N1 e N2 é igual 2 vezes o passo. Tá a figura aí ao lado. E aí agora é um exemplo, um exercício aplicado aí que nós encontramos na internet para falar da engrenagem helicoidal, cuja ele ilustra a seguinte questão. Dimensionar o par de engrenagens helicoidais, SDH, para que possa atuar com segurança na transmissão representada conforme a seguir. O acionamento será por meio de um motor elétrico com potência P igual a 14, kW, 20 cavalos, e a rotação N de 1140 RPM. Força igual a 38 pi radianos por segundo. O material utilizado é o aço SAI 8640. A dureza especificada é de 58 HRC. A dureza prevista para 10.000 horas de funcionamento, com atuação em eixo de transmissão e acionamento máximo de 10 horas por dia. E o fator de serviço daí é igual a 1 lambda. Esses são os dados da questão.
e ele pega considerando alguns dados aí para começar a executar essa questão em si aí, onde ele pede para considerar que o B1 sobre o D01 é igual a 0,25, que é a relação entre a largura e o diâmetro primitivo. O alfa aí por NE é igual a 20 graus, que é o ângulo de pressão. O Z1, que é o pinhão, tem 29 dentes. O Z2, que é a coroa, tem 89 dentes. O beta e o ângulo da hélice é de 20 graus. O alfa N0 é igual a 20 graus, que é o ângulo de pressão normal. E considera aí que é para desprezar as perdas na transmissão. E abaixo aí segue o dimensionamento. O primeiro para calcular o critério de pressão é o desgaste, que tem o fator de características elásticas do material. Como o material utilizado é o aço, conclui-se que a força é igual a 1512, que tem a página do livro lá 118. Calculando o torque no pinhão, MT1 é igual a 30.000 por π vezes P sobre N. 30.000 por π vezes o P já foi dado que é 14.700 e o N é 1.140. Resolvendo isso aí na calculadora, temos que o MT é igual a 123.136 Newton por milímetro. A relação de transmissão do par agora, calculando na sequência, é o I, é Z2 por Z1, que é o número de engrenagens de dentes lá, que é 89 dentes no Z2, dividido por 29 dentes do Z1. Essa relação da rotação aí vai dar 3,07. Calculando na sequência a pressão admissível, o fator de durabilidade, W, W é igual a 60 vezes NP vezes H, que é 60 vezes o N lá, que é 1140, vezes 10 a 4, dividido por 10 a sexta. O NP é igual a N do motor, que vai dar 1140 RPM, que é o motor acoplado ao eixo do pinhão lá. E resolvendo essa equação acima, nós temos que o W é aproximadamente 684. Alguém quer continuar ou segue o barco? Então, dando sequência ao que o Renato estava falando, aí o cálculo a gente parte então para a intensidade de pressão admissível, que é uma fórmula que é 0,487 vezes o HB dividido pelo W. Por meio da tabela de conversão de dureza, na página 92/93, obtém-se que 58 HRC equivale aproximadamente a 6.000 Newton por milímetro quadrado, que é equivalente a 6.000 HB, que é o que a gente necessita para a fórmula nossa de pressão admissível. Fazendo um cálculo, então, para encontrar a pressão admissível já com os dados encontrados, ficaria 0,487 vezes 6.000 HB dividido pelo 684 elevado a 1 sobre 6. Fazendo esse cálculo, dá 984 newton por milímetro quadrado. Após isso, a gente então faz o fator de correção da hélice, o φ de pressão. Com o ângulo da hélice é beta, 0, igual a 20, obtém-se na tabela 118 do livro, φP igual a 1,4. Partindo daí, a gente parte para o volume mínimo do pinhão, que é também formulado, que a gente vai ter esse cálculo todo aí à vista, e a gente encontra um valor de 55.063 milímetros ao cubo. Após isso, a gente então acha o módulo de engrenamento, B1 vezes D0, D1 ao quadrado, que a gente vai encontrar 55.063 milímetros para a equação 1, já para a equação 2 é o B 0,25 do diâmetro 1. Substituindo isso aí, a gente vai encontrar um diâmetro de aproximadamente 60,4 milímetros do diâmetro 1. Módulo frontal, a gente vai fazer, pega o diâmetro 1 e divide pelo número de dentes 1, né?
Então, fica 60,4 dividido por 29, que é igual a 2,08 milímetros. Para o módulo normal da ferramenta, nós temos também que multiplicar, então, esse ms que a gente acabou de encontrar, do módulo frontal, vezes o cosseno de beta, que é equivalente, então, ao valor desse módulo normal da ferramenta, vai encontrar um valor de 1,95. Por meio da DIN, página 83/84, escolhe-se o módulo normalizado. Então, o nosso módulo normalizado foi encontrado como 2. E aí, o recálculo do módulo frontal vai ficar da seguinte forma. O módulo normal dividido pelo cosseno de beta, que é igual a 2 sobre cosseno de 20 graus. E aí, nosso módulo frontal ficou com 2,13. O recálculo do diâmetro primitivo também, nós pegamos então o valor do Z1 com o módulo do frontal, multiplicamos e temos um novo diâmetro primitivo, que é 61,77. A largura da engrenagem, nós pegamos x, dividiu pelo diâmetro do raio novo, né? E pegou 55.063, dividiu pelo 61,77 ao quadrado e encontramos uma nova largura de 15 milímetros. A resistência à flexão no pé do dente ficou como a força vezes o Q, tem que ser dividido por B vezes o módulo, vezes o E, vezes o φ, tem que ser menor que a tensão do material. Então, para isso, a gente calcula essa força e encontramos uma força de 3.987 newtons. O fator de forma que o número de dentes equivalente a Z, nós temos, então, que Z dividido por cosseno de beta ao cubo é igual a 29 dividido por cosseno de 20 graus elevado ao cubo, e isso a gente encontra o número de 35 dentes. E por meio dessa tabela aqui, na página 86 do nosso livro, encontra-se que Z e o fator de forma Q tem para 34 é equivalente a 3 e 40, número de dentes, é equivalente ao fator de forma Q 2,9. Interpolando então esses valores na tabela, obtém-se que o incremento da interpolação ficou de 0,0167. Por meio desse incremento encontrado, são determinados os valores seguintes: número de dentes e o fator de forma Q. Então, portanto, para Z igual a 35, o fator de forma Q nosso vai ficar com 2,983. Dando sequência ao fator de serviço, para trabalhar em eixo de transmissão com duração de serviço diário previsto em 10 horas, a tabela da AGMA, Agman, recomenda um φ de 1. E como E é igual a 1 sobre φ, conclui-se que esse projeto E é igual a 1. A largura da engrenagem é mesmo do item 1.9, que foi encontrado lá atrás, de 15 milímetros. Então, modo normalizado, mesmo do item 1.7, 2, que no caso nosso aqui vai ser 2. O fator de correção da hélice vai ser, como o beta é 20, encontra-se na tabela da página 118, um φ de 1,35. A nova tensão máxima atuante no pé do dente será está aplicando as fórmulas, e um valor de 284 newton por milímetro quadrado. Alguém queira então, dar final aí? Dar sequência do final? Aí a análise do dimensionamento. Como a tensão máxima atuante é maior que a tensão admissível do material, a tensão máxima é 294 Nm², e a tensão admissível é 200 N por milímetro quadrado, conclui que o pistão está mal dimensionado e deve ser reforçado.
Então, a gente, redimensionando o peão, a gente vai usar a primeira hipótese, que mantém-se o modo de engrenamento e altera a largura. Aí a gente fixa a tensão atuante máxima com o mesmo valor da tensão admissível do material, que é o SAI 8640, que está na tabela da página 94. Portanto, então, a tensão máxima é igual à tensão admissível, que vai ser 200 N por milímetro quadrado. Aí a gente vai alterar a largura do peão. Usa essa fórmula aí de largura, que é B1 é igual a FT vezes Q sobre tensão admissível vezes o MN0 vezes o E sobre o φ do raio, que vai me dar uma largura de 22 milímetros. Ou a gente pode usar a segunda hipótese, que é de redimensionamento. Ela pega sendo análoga do exercício, ela pode manter a largura e até alterar o módulo de engrenagem. Faz, por favor. Aí a gente pode usar essa tabela aqui para fazer essas mudanças, né, que tem aqui os valores pré-definidos. Pode passar, por favor. Se quiser comentar alguma coisa aí? É a continuação da tabela também. Fazendo uma comparação entre a engrenagem de dentes retos e helicoidais, só para a gente já tá fechando a apresentação nossa aí, o exemplo já terminou. Apesar dos dentes retos não ser nosso tema, e sim os helicoidais, mas fazendo uma comparação bem básica aí, o objetivo de utilizar os helicoidais, como os colegas disse no início da apresentação, é para evitar ruído, e elas são muito utilizadas em transmissões cuja rotação são elevadas, porque aí esse ruído não apresenta, não barulho nem nada. As dentes retas, elas são mais comuns, tem um custo até mais acessível, comparado com as helicoidais, mas se você queira reduzir essa vibração e fluidos, é altamente recomendado que utilize as com dentes helicoidais. E ela também permite a redução, né, da relação de redução, né? Ela fica com uma redução bem melhor e aumenta muito a carga em relação a dente reto. Exatamente. Então, posso fazer a conclusão? Continuar? Pode sim. Então, a continuação aí dos amigos, como o Renato já falou, a conclusão é o que possui dentes retos inclinados em relação ao eixo de rotação da engrenagem. Podem transmitir rotação entre eixos paralelos e eixos concorrentes, dentes hipoidais. Em relação às engrenagens de dente reto, como o Renato falou, elas podem ser utilizadas nas mesmas aplicações, entendeu? Porém, a redução de ruído faz com que a gente opte pelas helicoidais. Neste caso, são mais silenciosas, né? E, como ele falou, a inclinação dos dentes induz o aparecimento de forças axiais. Exemplo é mostrado na figura 9 aí, ó. Engrenagens cilíndricas helicoidais e eixos paralelos. Tá vendo? Eixos paralelos e eixos só em eixos paralelos, cara. É isso aí. Então, finalizando agora a conclusão do trabalho aí, tá? Vicente, só um outro ponto também que eu acho que não deu para adicionar na apresentação, que eu tinha pesquisado e ia inserir no slide lá, mas a gente pode estar jogando no PDF para enviar para o professor, que alguns cuidados necessários com essas engrenagens. Eu trabalho lá numa indústria também, trabalho numa fábrica que a manutenção, eu não sou da área da manutenção, sou da área de processo, mas eu vejo eles atuando diretamente nessas engrenagens aí, retas, helicoidais, enfim, que alguns tópicos assim desse cuidado necessário para engrenagens é sempre ficar atento à lubrificação delas, seja com óleo lubrificante ou com graxa, ela tem que estar sempre lubrificada, e essa lubrificação deve suportar a volatilidade de temperatura, enfim, todo o estudo deve ser feito. De vez em quando também
é necessário fazer uma retificação dos dentes da engrenagem, fazer alguns reparos lá, porque algum dano é causado lá, que pode ser um desgaste natural mesmo, por causa de conta de uso e tudo mais. E é feito também um jateamento. Inclusive, eu já até presenciei, o ruído é até alto na hora de fazer esse jateamento aí, para ocorrer uma limpeza nela e para fazer uma limpeza dela e melhorar a vida útil, né? Antes de fazer essa recuperação da engrenagem. De vez em quando chega um equipamento lá, que é o underroller, vocês não venham a conhecer, mas tem 4 engrenagens dela, que quando atinge lá no equipamento 200 horas de uso, é feito uma manutenção preventiva, no qual eles desmontam toda a engrenagem para verificar se existem trincas, para verificar se é necessário fazer um reparo na estrutura lá do underroller propriamente dito, para ver se tem algum furo, algum dente danificado, e refaz uma nova pintura através desse jateamento aí. Mas isso daí, essa visão que eu tenho de engrenagens na área lá industrial que eu pude presenciar. E é basicamente isso que eu queria complementar. Muito bacana. Então, sua colocação aí, Renato. A manutenção preventiva, não só em engrenagem, mas em qualquer equipamento, é muito importante. E Exatamente isso. deixar de lado, né? Essa Aí. manutenção. Por falta de produção, né? Às vezes o cara não quer parar a produção para fazer a manutenção. Aí dá ruim depois, né? Ele Fica vai com ser mais horas obrigado a parado. parar, né? Vai ser obrigado a parar. E que é Isso aí tem pior, por uma manutenção quebra. preventiva, né? Para evitar essa parada, né? Uma Manutenção parada preventiva. programada, ela custa bem menos do que uma parada para manutenção que quebrou mesmo, né? Corretiva, no caso. Coloca isso na cabeça lá dos que mandam, Gerente. que é só dinheiro, é só ganhar. É a nossa complicado. realidade, né? Mas Exatamente. é isso aí, galera. Tem mais Beleza? algo aí? Espero que tenha dado um bom entendimento sobre as engrenagens cilíndricas de dente helicoidais, que basicamente reduz o ruído e aumenta a capacidade de carga dela. Aí deixa aberto para vocês aí, se quiser fazer algum comentário. Eu acho que está bem explicado por todos. E acho que é isso aí mesmo. Meu ponto. Da minha parte também tá ok. Agradeço aí a presença de todo mundo. E bora para a próxima, bora formar. Isso aí. Exatamente. Valeu, galera. Show. Então, Henrique, está entregue aí o nosso trabalho e até a próxima aí, meu amigo. Uma boa noite. Boa noite. Valeu, Henrique. Valeu, obrigadão aí.